Ok, então, bom dia para todo mundo. Na aula de hoje eu vou falar de frações parciais. Eu vou, assim, não tem como eu cobrir, essa aula basicamente vai ser um caso e meio, né? Ontem eu dei aula na Civil, consegui fazer 4 exemplos só, porque os cálculos são muito grandes. Então, a aula 5, né? Aí, para quem gosta de olhar o livro, Guidoriz, volume 1, página 370. A partir dessa página. E aí tudo que tem depois. Não, não tudo que tem depois que tem, mas enfim, né? A partir dessa página aqui. E aí frações parciais, o que que é, né? Como eu falei, eu não sei se eu falei aqui, mas basicamente eu acho que nos cursos de cálculo um curso de cálculo normal, digamos assim, as técnicas principais, acho que tem 3 técnicas principais para resolver a integral. Substituição, que é quando você ou mudança de variável, né? Esqueci o nome, gente. Integração por partes. Integração por partes e frações parciais. E aí, nesses cursos, digamos assim, os cursos padrões, qualquer outra técnica sempre recai numa dessas 3. Ou então é algo muito específico. Mas para que serve, como é que e para que tipo de integral, né? Geralmente, geralmente não, a fração parcial, ou essa técnica de frações parciais serve para integrar funções racionais. E uma função racional, funções racionais. Funções racionais são funções que são formadas por uma fração de 2 polinômios. Você tem um P, F, a função vai ser P sobre Q, onde P e Q isso aqui são polinômios, né? Exemplos de funções racionais. Qualquer uma aqui que eu vou colocar. Por exemplo, pega F, escolha aí um polinômio que vocês queiram. Por exemplo, x quarta menos 2x3 mais x menos 7. E aqui, x elevado a 8 menos x elevado a 5 menos x elevado ao cubo. Isso aqui é uma função racional, porque o numerador é um polinômio e o denominador é um polinômio. Por exemplo, 1 sobre x ao cubo menos 1. Isso aqui também é uma função racional, porque esse 1 é um polinômio também, apesar de ser só a constante, e esse aqui também é polinômio. E aí tem infinitos exemplos, né? E a técnica de frações racionais, ela serve exatamente para resolver situações assim. Quando você quer integrar, por exemplo, essas 2 funções aqui. Quando eu quero integrar esses casos que eu coloquei aí, mas eu vou colocar outros aqui. Por exemplo, x ao quadrado menos 1 sobre x à quinta menos x à quarta. Isso aqui, ou também, sei lá, 3x mais 1 sobre. São exemplos que vão aparecer por aí.
de funções racionais e que eu uso a técnica de frações parciais para resolver. Mas o problema é o seguinte, que cada situação, em geral, tem uma maneira de calcular. E aí a gente vai tentar entender alguns casos que aparecem e a partir desses casos tentar cobrir um número grande de situações. Mas cada situação tem muito detalhe e aí a gente vai ver o que acontece, né? Então, mas qual é a primeira situação? O primeiro caso que eu vou abordar aqui é o seguinte, é quando a integral ela tem um formato específico. Ela vai ser mx mais n sobre x menos alfa, x menos beta. O que é isso aqui? Essa integral, no numerador, é um polinômio de grau 1, e no denominador é um polinômio de grau 2, só que ele já está fatorado. Por exemplo, né? Só para vocês que não lembram, mas um polinômio que ele não está fatorado, esse aqui é um polinômio que não está fatorado, aí quando você calcula as raízes, você fatora ele assim, ok? Então, fatorado é dessa forma. Você coloca o produto de fatores de grau 1 irredutíveis, né? Irredutíveis quer dizer que eu não consigo mais simplificar do jeito que está, sim, a grosso modo, né? Mais do que isso aqui. Então, a primeira situação já é assim, é uma integral que no numerador é uma função de grau 1, ou uma função afim, como vocês queiram. E no denominador é um polinômio de grau 2 e ele já está fatorado. Se ele não estiver fatorado, aí a gente vai ter que fatorar. Mas isso aí depende do exemplo, né? Vamos primeiro os casos mais básicos. E como é que, assim, qual é o objetivo disso daqui? Eu não sei se vocês lembram, já tentaram fazer os exemplos que eu fiz, mas no livro, por exemplo, tem essa integral aqui, seno de 3x vezes cosseno de 3x. É lá na apostila. Como é que você resolve essa integral? É usando aquela fórmula da trigonometria, e a partir daquela forma eu consigo desmembrar essa integral em duas integrais, na soma de duas integrais. Então eu tenho um produto e coloco numa soma. O outro exemplo, por exemplo, integral por partes, é a mesma ideia. Você tem a expressão que é um produto, e aí eu trabalho para que esse produto vire uma certa soma, né? Vai ser uma soma de uma função mais uma outra integral. Mas a ideia é sempre desmembrar o produto numa parcela que seja mais fácil de integrar. Aqui é a mesma coisa. Você tem aquela expressão ali, e a ideia é desmembrar ela de alguma forma para que ela fique mais fácil de calcular a integral. Então, no caso 1, o que que acontece? Aquela fórmula, essa expressão aqui, ela tem digamos assim, uma forma específica. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Encontrar constantes A e B tais que mx mais n, x menos alfa, x menos beta. O teorema tem um teorema que você prova, ou é que é provado, né? Que ele garante que, sob certas condições, existem constantes A e B, tais que isso ocorre, né? Essa expressão que está aqui à esquerda vira essa soma à direita. E aí, o trabalho que se tem, quando está calculando uma integral daquele formato, é justamente encontrar essas constantes. Como é que eu encontro? E a gente vai ver no exemplo, no próprio exemplo, né? Como é que é o cálculo em si. Então, vamos lá. Fazer um exemplo aqui. Então, eu vou colocar uma integral naquele formato, vou pegar aqui do próprio livro mesmo, viu? Ó, essa integral aqui, ela está no formato, quase está no formato acima.
Aqui basta, a única diferença, aqui no numerador é um polinômio do primeiro grau, é x. No segundo é um do segundo grau. Aliás, no segundo não. No denominador é um de segundo grau. Só que ele não está fatorado, só que a fatoração dele é simples, né? Aqui basta eu observar que aqui é o produto da soma pela diferença, né? Que x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa de x menos 2, x mais 2, tá? Produto da soma pela diferença. Isso aqui é muito comum usado para calcular limite, né? Por exemplo, cálculo 1. Aí, tô gravando? Tô. Toda vez eu tenho a sensação que eu não tô gravando. Aí é o seguinte, como é que eu resolvo agora? Deixei assim, e aí é que vem a ideia de transformar aquela expressão, ou integrando, na soma de duas outras expressões, que é um certo A, que eu não sei quem é, mais um B, aí que eu vou descobrir. Então, eu quero encontrar A e B que satisfaça isso daqui. E aí, essa conta que eu vou fazer aqui é bem padrão, assim, todo livro faz esse cálculo. E também tem duas maneiras de fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou ensinar as duas. Tem uma. Além de ensinar as duas, por dois motivos. Aliás, tá assim. A primeira maneira é a mais padrão, que é o que é feito em todos os livros. A segunda não é tão comum, mas o fato é que em algumas situações é necessário que você, não é que não é necessário que você saiba as duas, mas saber as duas maneiras vai facilitar mais do que saber só uma das duas, ok? Isso a gente vai ver mais tarde, mas vamos lá. Então eu quero encontrar as constantes A e B. Então a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar toda a expressão pela essa parcela aqui, ó. Então eu vou multiplicar tudo por x menos 2 x mais 2. Ou seja, toda a expressão, o que, que é? A direita e a esquerda, aliás, a direita e a esquerda não, você multiplica em ambos os membros daquela expressão ali. Então, eu vou repetir aqui, ó. Fazer a primeira vez, mais devagar, para vocês entenderem exatamente o que eu quero. Escrevi aqui de preto. Então, eu multipliquei dos dois lados. É uma conta meio que repetitiva. Meio não, muito repetitiva. Então, entender a primeira vez ou as primeiras vezes é importante. Então, eu pego aquela expressão que está ali, multiplico dos dois lados. Agora, observem que aqui cancela, ó, tá? Aqui, só um detalhe, né? Aqui essa expressão ela tem que valer para x diferente de 2 e x diferente de menos 2, porque é onde zera aqui, né? Aqui o 2 zera e aqui o menos 2 zera, então tem que tirar esses pontos. Mas isso a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. Agora que eu vou distribuir nesse lado esquerdo não, lado direito. Pego esse aqui, ó, multiplico por esse. Então aqui ficou somente o x. E aqui eu vou fazer todos os passos. Então multiplico ali, ó. E com b a mesma coisa. Pego a expressão e multiplico aqui. Com a prática, isso aqui vai ser muito automático. Você vai fazer muito isso aqui direto. E aí, observem que vai cancelar aqui. Vai cancelar esse. Sobrou quem? Isso aqui. Pronto. Agora aqui, é esse ponto aqui, que eu tenho duas maneiras de encontrar A e B. A primeira maneira, só dar uma... Ah, tá.
Então, eu vou colocar aqui I. Como é que eu faço? Eu vou desenvolver, normalmente, que está aqui, ó. Vou desenvolver, então, distribuo aqui, ó, AX, 2A. Então, eu obterei AX mais 2A, BX menos 2B. BX menos 2B. Agora, eu vou agrupar os termos que têm as variáveis e os outros termos que não têm as variáveis. Então, aqui vai ficar... E aí, eu tenho AX mais BX, eu posso escrever como A mais BX. E o outro termo vai ficar assim, 2. Como é 2A menos 2B, eu posso escrever como 2A dessa forma, né? Colocando em evidência no primeiro X e no segundo o 2. Aí esse X eu vou escrever de uma maneira específica. Eu vou escrever 1 vezes X menos 0, que não altera nada, né? Que 1 vezes X é X e o 0 é 0. Mas tem uma razão específica para isso. E aí o seguinte, ó. Do lado esquerdo, eu tenho um polinômio de grau 1, e aí o coeficiente que acompanha o x é 1, e o coeficiente independente, o termo independente, melhor dizendo, é 0. Nesse lado direito, eu tenho o mesmo polinômio, não é o mesmo polinômio, mas um polinômio de grau 1, onde o termo que acompanha o x é a mais b, e o termo independente é esse aqui. E aí tem um resultado que me garante que eu posso igualar os coeficientes dos polinômios quando eles são iguais. Ou seja, o a mais b vai ser igual ao coeficiente lá do x, 1, e o coeficiente independente vai ser igual ao coeficiente independente. Então, 2a menos b é zero. Na verdade, aqui eu vou colocar mais zero, né? Tanto faz, na verdade, o zero. Zero. Aí, a primeira maneira é, você faz isso que eu estou fazendo aqui, chegou nessa situação, nesse sistema, e resolve o sistema. E aí, encontrar A e B. Por exemplo, nessa segunda equação, eu vou ter que o A é igual a B, né? E aí, eu substituo ali em cima. Então, A mais, como A é B, eu substituo. E aqui, fica claro que o A tem que ser 1 meio, né? Porque A mais A é 2A. A mais A é 2A, e o A vai ser 1 sobre 2. Consequentemente, o B também vai ser 1 sobre 2, porque ele é igual ao A. Okay, então, eu encontrei as duas constantes. Essa é a primeira maneira. A primeira maneira de resolver é, você chegou aqui, depois de ter multiplicado esse passo aqui em azul, ele é feito para tudo. É um passo que vai se repetir sempre. Agora, o que está aqui em roxo, não. É um passo que você pode escolher. Você pode escolher fazer assim, ou a segunda maneira que eu vou fazer agora. E vai chegar no mesmo resultado, mas em algumas situações é mais fácil você fazer isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Em azul, eu vou escrever ela novamente aqui, tá? Só para nos situarmos. Vou escrever de verde. Então, é x igual a A mais BX. Não, não é isso. A de verde não é isso, não. Perdão, a azul, né? É AX mais 2, BX menos 2, isso. Vocês observam que eu ainda não integrei, né? Eu só estou tentando calcular o A e o B. Mas com o tempo isso aqui vai ficar mais fácil. Então eu tenho essa expressão. E aí como é que eu faço, como é que eu resolvo isso aqui de uma maneira rápida? Essa expressão aqui, lá de cima que eu coloquei, essa daqui, ó, que é a expressão inicial, esta toda, ela vale para x diferente de 2 e x diferente de menos 2, como eu coloquei, justamente porque os pontos aqui que não estão no domínio são exatamente esses pontos, 2 e menos 2. Mas aí tem um resultado no Sturt que prova que também
Ou seja, assim, o fato é, como essa primeira expressão não vale para 2 nem para -2, consequentemente, essa daqui, que resultou da primeira, essa que está em verde, não vai valer para x, em teoria, a princípio, ela não vai valer para x igual a 2 e x diferente de 2. Aliás, x diferente de 2 e x diferente de -2. Mas tem um resultado no Sturt que ele prova que, de fato, essa equação vai acabar valendo, mesmo aquela primeira não sendo válida para 2 e -2, essa daqui, ou no geral, né? Se uma equação daquelas não vale para 2 pontos, por exemplo, essa daqui vai acabar valendo. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu quero substituir no lugar do x o 2 e o -2. Que observe o seguinte: se eu colocar x igual a 2 nessa equação aqui de cima, o que vai ocorrer? Esse termo aqui, ó, ele vai acabar zerando, se vocês perceberem. Então, eu vou obter aqui que isso aqui vai ser 2 igual a 2 mais 2, mais b, 2 menos 2. Ok? Então, se o x for 2 ali, agora, o que acontece? Esse termo aqui zera. Então, sobrou quem? Ficou 2 mais 2, 4, então ficou 4a, e aqui é a mesma coisa, o a é igual a meio. Aí agora eu faço o quê? Eu quero zerar o a. Então, para zerar esse termozinho, eu tenho que fazer x igual a -2. Vai ficar -2, a -2 mais 2, mais b, -2 menos 2. Ok? E aí, observe agora que esse termo aqui, ó, vai zerar, então ele vai sumir. E aí eu obtenho que -2, nessa parte eu vou obter -4b, -4b. E aí, consequentemente, do mesmo jeito, b é igual a meio. Ok? Então, fiz a mesma coisa. Qual é a diferença? Né? Aqui você resolve um sistema, você desenvolve, eu distribuí, né? Peguei essa expressão que está aqui azul, distribuí, agrupei os termos que têm as variáveis, igualo os coeficientes e resolvo o sistema. Aqui não, você pega os termos já direto e só substitui o x para encontrar o outro valor. Eu zero o que está aqui, depois zero esse aqui, e aí encontro os valores. Em algumas situações, saber as duas maneiras. Nesse caso aqui não, porque os dois cálculos são fáceis. Mas, em geral, esse verde aqui é mais fácil do que o roxo. E em algumas situações você tem que saber os dois. É necessário que se aplique os dois. E, assim, com o tempo vocês vão entender mais esses... Mas eu acredito que vocês entenderam isso aqui até aqui, né? Encontrar A e B. Ok. Quando vocês também não entenderem, vocês podem pedir abrindo o microfone. Muito bem. E aí, eu não integrei ainda, só fiz encontrar, a única coisa que eu fiz foi encontrar as constantes A e B, que é a técnica mesmo. E aí, o que acontece? Né? Encontrei as constantes, tudo bem. A integral que inicialmente era x sobre x à quarta, muito feio, né? Aí nós observamos que eu posso fatorar ela, né? E aí, a técnica da integração de frações parciais me diz que eu posso separar assim, aquela expressão que está ali, né? E aí, eu encontrei A e B, quem é o A e o B? Ambos são iguais a 1/2. Aí aqui ficou fácil de fazer essa daqui, porque que eu posso separar em duas, né?
É lógico que qualquer passo que você vê de antemão, você pode já fazer diretamente, né? Mas aqui eu acho que é melhor fazer passo a passo. Aqui, esse 1/2, ambos esses valores eu posso tirar da integral, né? Então vai ficar 1/2. Pronto. Agora aqui está praticamente pronto. A única coisa que você tem que observar é como é que calcula essas integrais aqui. E aí, já para vocês pegarem, vocês podem usar aqui a integral de 1/x menos alfa dx. Isso aqui é o ln do módulo de x menos alfa mais k. Tá? Vocês podem usar isso aqui. Para colocar logo direto. Porque como vai aparecer muito, todas elas vão ser... Aqui é um 2, né? Ficou esquisito aqui. Tá vendo? Então vai ficar 1/2. Essa primeira aqui é o ln. É o alfa igual a 2, né? Ln do módulo de x menos 2 mais 1/2 do ln do módulo de x mais 2. E aí você coloca um k no final. Então, só recapitulando, né? Aqui dá para recapitular bem esse passo a passo. Nesse caso aqui, a primeira situação é o denominador, que é a parte de baixo, então, se você quiser falar assim, eu tenho que fatorar ele. O primeiro caso é quando é de segundo grau, mas pode ser de quantos graus vocês quiserem. Aí eu fatorei, né, dessa forma. E aí depende do polinômio, você vai ter que dar um jeito de fatorar. Mas de grau 2 é sempre Bhaskara, né? Se não souber as raízes, calcula as raízes usando Bhaskara. E aí a ideia, o truque principal é encontrar A e B, tais que isso que acontece. Eu posso separar essa expressão em duas, que fica mais fácil de integrar. Calcula essas duas expressões, as duas expressões não, as duas constantes, A e B, e aí depende muito da técnica. Eu não vou repetir esse cálculo aqui, porque a gente vai... eu vou repetir ele em outros exemplos a mesma coisa. Calculei as duas constantes. Depois de calculado essas constantes aqui, aí fica mais fácil. Basicamente, todas as integrais vão ficar parecidas com essa daqui, e aí se resolve, ok? Mas aqui a gente vai ter que fazer bem mais exemplos para vocês se interarem, né? Agora eu vou fazer um em que o grau do... É uma outra situação, né? O grau do... Não é esse aqui que eu quero, não. Eu vou fazer um que está no livro, que é um pouco grande. Mas assim, gente, a conta esses negócios aqui é tudo grande mesmo. Então, quem quiser acompanhar na apostila, esse aqui, vocês podem acompanhar, viu? Eu vou aqui rápido ao banheiro, eu volto em 1 minuto. Podem contar aí.
Voltei já. Ó, esse daqui é bem diferente do formato que eu coloquei, né? No caso 1. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui no chat. Ok. Isso aqui é um pouco diferente do... Por que que é diferente? O polinômio, primeira coisa. Aqui tem muito a ser feito antes de integrar, da integração de fato, né? O polinômio aqui, ó, do denominador não está fatorado. Esse polinômio aqui é diferente também, não é grau 1, é grau 3. E aí, um detalhe é, quando o grau do numerador, que é a parte de cima, for maior, ou até igual, né, do que o do denominador, a gente tem que dividir o numerador pelo denominador. Então, vocês têm que saber dividir polinômio. Então, aqui, necessariamente, eu tenho que pegar... Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dividir o polinômio. Pegar x cubo mais x mais 1 e dividir por x2 menos 4x mais 3. Tem que fazer isso. E aí, como é que se divide um polinômio, né? Não sei se vocês lembram, mas aí depois vocês vão ter que revisar. Porque algumas situações é forçado isso, né? Quando o grau é maior, tem que fazer isso. É o jeito. Então, como é que se divide um polinômio? É a mesma coisa de quando você está dividindo, sei lá, 25 dividido por 2. O que você tem que pensar? Você tem que pensar num número que quando eu pego ele, multiplico por 2, dê o 25 ou dê o mais próximo de 25, não é isso? E aí depois você faz o cálculo. Aqui é parecido, porque eu tenho que pensar, por exemplo, como é no x, eu quero chegar no x cubo. E aí eu tenho que pensar no número que quando eu multiplico por x ao quadrado, dê o x cubo. Que número é esse? X, né? X, aí eu coloco aqui. X é o elemento que quando eu multiplico por x ao quadrado dá o x cubo. E aí eu pego esse x aqui e multiplico por todo mundo aqui. Então vamos lá. X vezes x quadrado é o x cubo. E aí o truque é trazer o resultado dessa multiplicação com o sinal invertido. Então eu pego aqui, ó, menos. Novamente, escolho o número que, quando multiplicado por este, vai dar esse aqui. E aí esse número eu penso é o x. E o resultado da multiplicação eu coloco com o sinal invertido. X vezes x quadrado é o x cubo, e aí eu troco o sinal dessa multiplicação. Nesse caso aqui, ó, x vezes 4, aliás, menos 4x é menos 4x ao quadrado. Aí, o resultado que eu vou colocar lá é essa expressão com o sinal invertido. Então, é mais 4x2. Então, aí, mesmo jeito, x vezes o 3 é 3x. E aí você coloca menos 3x. Aí agora é só somar tudo, as duas expressões. Quando eu somar, observe, é porque a ideia é sempre cancelar os termos de maior grau. Ó. Cancelei. Aí observem que o 4x ao quadrado, ele se mantém, porque eu não tenho nenhum outro termo que eu possa somar. Esses dois aqui, eu posso, sim, efetuar x menos 3x é menos 2x. E sobrou o 1, aí você coloca. E aí a lógica é a mesma. Eu tenho que pensar agora em outro número, que quando eu multiplico por x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado. Aí esse número é o quê? É 4, né? Então eu coloco mais 4. Porque quando... Deixa eu trocar de cor aqui. Pena que tem poucas cores. Vou pegar o preto mesmo. Quando eu pego 4 por x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado, e aí você coloca com o sinal invertido. Ok? Aí quanto é que é 4 vezes 4x? É menos 16x. E aí eu coloco mais 16x. E 4 vezes 3, 12. Eu coloco... Faltou o x aqui, né?
Eu coloco menos 12, que deu 12 positivo. Aí somo novamente. Aí aqui, ó, pá, pá. Quando eu somar 16 com menos 2, vai ficar menos 14. Na verdade, vai ficar 14x. Aqui vai ficar menos 11, né? Ficar assim. E aí vocês podem se perguntar, quando é que eu devo parar, né? Você vai parar quando o grau do resto for menor que o grau aqui do dividendo, né? Se eu não me lembro. Não lembro de... Há muito tempo que eu ensinei de divisor, dividendo, quociente e resto, né? Então, quando o grau do resto ficar menor do que o grau desse daqui, aí você para. E aí acabou. Então, dividir o polinômio. E para que serve isso, né? A mesma ideia, por exemplo, quando você está dividindo dois números. Você pega aqui 25 dividido por 2, vai dar um quociente e vai dar um resto. E aí a gente aprende lá no fundamental que o 25 vai ser esse vezes esse, né? O 2 vezes o quociente, mais o resto, ok? Aqui é a mesma coisa. O polinômio que eu peguei, que eu dividi, ele vai ser igual a o produto desses dois. Então, o x cubo mais x mais um vai ser igual ao produto desses dois aqui, mais o resto. Então, eu vou usar isso, ó. Daí, né? X cubo mais x mais um é igual ao x quadrado menos 4x. Isso aqui é um teorema, viu? Você prova que isso ocorre vezes x4 mais o resto, que é 11x. Perdão, é 14x menos 1. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo foi feito. O segundo que eu vou fazer agora é fatorar esse polinômio 4x do denominador, né? 4x menos 4, aliás, 4x não, perdão. X ao quadrado menos 4x mais 3. E aí, fatorando o quê? Usando Bhaskara, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o espaço da largura aqui. Eu vou fazer esse aqui ao lado, viu? Só que outra cor. Então, eu vou pegar o polinômio aqui. Cadê o roxo? Vou pegar esse aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar o polinômio, fatorar ele. Isso aqui eu não estou integrando, né? Eu só estou, digamos assim, trabalhando a expressão do integrando para ficar numa situação que é possível integrar. E aí, como é que é? Delta é igual a b quadrado, então é 16 menos 4ac, né? Aí vai dar 12, o delta vai dar 4 aqui. E aí as raízes vai ser menos b, então é menos 4, mais ou menos 2 sobre 2a. Então, a primeira raiz vai ser 4 mais 2, que é 6, dividido por 2, 3. E a segunda raiz, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Dessa forma, o polinômio, ó, ele é fatorado x mais 3, né? Mais 3 ele é fatorado como x menos 1, x menos 3. Então, pronto, já fizemos dois passos principais. Agora eu vou montar a integral para que fique no formato do caso que eu fiz anteriormente. Então, logo, a integral que inicialmente era... O que era mesmo? Vou pegar daqui que é melhor do que ficar passando a... Ah, tá ali já, né? Era assim. Agora aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não dividi o polinômio e obtive essa expressão que está exatamente aqui acima, né?
Ó, essa daqui. Aí eu vou trocar. Então, eu troco x cubo mais x pela essa expressão aqui. Então, vai ficar assim. X ao quadrado menos 4x mais 3. Ok? Tá? De cima eu troquei pelo resultado da divisão. Agora que eu vou separar, ó, que eu tenho uma expressão aqui e essa daqui, elas têm o mesmo denominador comum. Então, eu posso fazer o que eu vou fazer agora. Então, aqui. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 mais, agora 14x menos 11 x ao quadrado menos 4x mais 3. Vou colocar um colchete aqui grande. E dx. Agora tá quase, aqui tá quase no fim de ajeitar, né? Que a conta ainda tá um pouco longe de acabar. Então cancelei, ó, esse aqui. Agora que ficou o quê, né? Sobrou o x mais 4 no primeiro, mais 14x menos 11 dividido por. Aqui eu não vou colocar mais x ao quadrado menos 4x, eu vou colocar a fatoração, que foi que eu calculei ali, calculando as raízes, né? Que é x menos 1, x mais 3. E aí, dx. Agora a integral virou, ela se transformou em duas, né? Aliás, eu posso dividir aqui, 4 dx mais dx. Pronto. Agora aqui ficou justamente na situação que eu quero, em que o numerador é um polinômio de primeiro grau e o denominador é um de segundo, só que ele já está fatorado. Aí sim é que eu posso usar frações parciais. Então, essa conta toda aqui que eu fiz só foi para deixar montada para que agora sim eu possa usar frações parciais. Ok? Essa primeira integral das duas que nós temos aqui, ela é fácil, né? X mais 4, o que o trabalho vai ser para a segunda integral, mas também não vai ser tão trabalhoso assim, não. Então, eu vou pegar a segunda integral, vou fazer a parte, né? Eu vou pegar ela aqui, ó. X menos 1, x menos 3. E aí, novamente, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que usar aquele método de pegar essa expressão aqui. Toda vez eu boto 11, coisa chata. Essa expressão aqui, ó. E dividir em duas. A x menos 1 mais b x menos 3. E aí, aqui é o mesmo cálculo. Eu pego, multiplico tudo por essa expressão aqui. E aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu fiz mais detalhado na primeira. Mas quando eu multiplico essa expressão em ambos os membros, o que, que vai acontecer? No lado esquerdo vai ficar só o 14, né? X. Vou escrever aqui. No lado esquerdo vai ficar só 14x menos 11, que vai cancelar tudo. E no outro é a mesma ideia, né? Quando eu pego a fração a sobre x menos 1 e multiplico por isso aqui, por essa expressão aqui,
Deixa eu ver. Ah, Você não perdão, trocou o sinal. troquei o sinal, verdade. Obrigado. Aqui, né? Isso. Obrigado. E aí, novamente, né? Quando eu pego essa primeira fração, multiplico por esse termo aqui, vai cancelar o x menos um, vai ficar o x menos 3. Então, aqui vai ficar ax menos 3 mais bx menos um, porque vai cancelar o outro. E aqui, como é que eu encontro as constantes? Aí aqui vocês podem fazer do jeito que eu acho que é o mais fácil, que é zerando os termos, né? Zerando como? Zerando esse e zerando este aqui. E aí, por exemplo, como é que eu zero? Se o x é 1 e vai zerar o b, vai ficar 14 vezes 1, que é 14, né? Menos 11, igual a 1 menos 3. Consequentemente, 14 menos 11 é 3. Aqui vai ficar menos 2a, o que implica que o a é menos 3 meios. E agora, para zerar o a, né, aquele termozinho, eu faço x igual a 3. E aí vai zerar esse agora. Aqui eu vou ficar como? Como 14 vezes 3 menos 11 igual a b, 3 menos 1. 14 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 30, né? 3 vezes 4, 12, dá 42. Menos 11, 31, né? Eu não errei esse cálculo aqui. Opa, aqui é um B, né? É isso, né? Que eu não sou bom de cálculo de cabeça, não. 30 mais 12, 42, menos 11, 31. Acho que é isso. Então, nós achamos... Aí, sim, depois... Montei a integral. Calculei as constantes, aí sim é que eu vou integrar. Né? Depois desse trabalho todo. Aí sim que eu vou integrar. A integral, que inicialmente era o quê? Era x cubo mais x mais um sobre x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí a primeira coisa foi fatorar, né? Perdão, fatorar não, foi dividir os polinômios, e aí depois daquele cálculo. E depois de fatorar, chegou-se nesse resultado aqui. Menos 11 sobre... Bom, se eu não tiver errado nenhum cálculo, né? Mas como ele tá, esse aqui tá na apostila, depois a gente pode conferir se tá tudo certo. Aqui eu já vou colocar o x menos 1, x menos 3. Aí muito bem, né? Encontrei as constantes, x menos 4. Aqui eu quero, né, descobrir constantes a e b, em que eu posso fazer esse desmembramento aqui. Eu encontrei, né? Então eu vou substituir. Que eu já esqueci. 1 é 31 sobre 2, é até menos 3 mesmo, né? Meio feio, né?
menos 3 meses, vou colocar aqui, ó, sobre x menos 1, mais 31 sobre 2 sobre x menos 3. Agora eu posso separar e simplesmente integrar, né? O que aconteceu? Coloquei mais de novo, foi? Aonde? É x mais 3. Mais 3? Não, é menos 3. Que as raízes são 1 e 3. O que eu estava errado quando estava mais, né? Aqui é mais, né? Ok. Mas quando fatora, é x menos a raiz, x menos a raiz. Tá vendo? As raízes são 3 e 1. Aí a fatoração é assim, né? Do polinômio. Aliás, mais c, né? É a, x menos x1, b, ou x, assim. Então, como as raízes são positivas, o a é 1 aqui nesse caso, né? X menos 1, x menos 3. Estava errado quando estava mais ali. Ok? Agora eu separo, né? Em 3 e depois integro finalmente. Vai ficar menos 3 meios mais 31 sobre 2. Agora sim, depois dessa multidão de cálculo, aí eu integro, né? Essa aqui vai ficar x2 sobre 2 mais 4x menos 3 meios ln do modo de x menos 1 mais 31 sobre 2 ln do modo de x menos 3. Aí você coloca um k lá no fim. Ok? Deixa eu só ver aqui o negócio. Deixa eu ver se eu não errei nada. É isso mesmo. 4 menos 3 meios. É, tá certo. Aqui vocês viram, assim, essas contas são bem... É bem pouco... É um pouco trabalhosa, não é? Bem trabalhosa. E aqui, porque mudou um pouco, né? O grau aqui, ele é maior do numerador do que o do denominador, e aí eu já tenho que fatorar. Fatorar não, perdão. Eu tenho que dividir os polinômios primeiro. Depois eu tenho que fatorar o denominador, que não veio fatorado. E aí, só para conseguir, isso aqui já é um cálculo razoável, só para conseguir passar essa primeira igualdade aqui, né? Daqui para cá. E aí, o cálculo do A e B, nesse caso não é tão difícil, porque é só substituir, né? Substituir, cadê? Aqui, essa parte roxa, né? Substituir as raízes que tem ali, o 3 e o 1, encontra, e depois integrar. Ok? É um pouco difícil. Aqui você tem que praticar muito. Agora aqui eu vou fazer o caso 2 dessa primeira parte.
Opa. Que é a integral ela é dessa forma: mx sobre n sobre x menos alfa elevado a... Ele botou 2 aqui, e 2 ele botou só 2. Eu vou botar só 2 também, viu? Mas não necessariamente esse expoente aqui ele tem que ser 2, não. Pode ser qualquer número. Aí aqui tem uma diferença, tá? Essa integral aqui, desse tipo de integral, ele tem duas maneiras de fazer. Uma, essa tradicional aqui, que é encontrar. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês verem. Encontrar A e B. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma coisa. Tais que... Agora, é um pouco diferente, ó. Como tem o quadrado ali, isso vai ficar assim. Ele não fica A sobre x menos alfa, porque o x menos alfa quadrado, ele é x menos alfa vezes x menos alfa, né? E aí você pode pensar, ah, então eu tenho que fazer A sobre B assim. Só repetir, mas não funciona, tá? O teorema, ele garante que ele mostra que tem um detalhe aqui diferente. É o A sobre x menos alfa e B sobre x menos alfa ao quadrado. É desse jeito que tem que ser a fatoração. Ok? Então, frações parciais, nesse caso, vai ser dessa forma, né? X menos... Quando tem um quadrado aqui. Por exemplo, se fosse o cubo, não tem no livro agora, mas por exemplo, se fosse cubo, o que você teria que fazer? É A, x menos alfa, mais B, x menos alfa ao quadrado, mais C, x menos alfa ao cubo. E se fosse a quarta, x menos alfa ao quadrado, ao cubo e a quarta. E assim por diante. Ok? Um pouco diferente do... E aqui é quando o polinômio, ele tem... Aquele caso ele tem as duas raízes distintas, né? O denominador. Aqui ele tem você pode dizer que ele tem duas raízes iguais, né? Polinômio do segundo grau com duas raízes iguais. Vamos fazer um exemplo desse caso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, x. Isso aqui são os propostos da seção que eu coloquei a página, tá? Que já está montado para que fique o caso que está acima. E aí, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que encontrar o A e B primeiro. Então, que isso aqui fique A sobre x menos 1 mais B x menos 1 ao quadrado. E a ideia é a mesma coisa, tá? É pegar essa expressão que está aqui, ó, multiplica dos dois membros e ver o que acontece. Então, vai ficar... Quando eu pegar isso e multiplicar aqui, vai cancelar o denominador, vai ficar só x mais 3, né? Aí eu pego ela e multiplico com o primeiro, vai ficar assim, né? Eu vou fazer aqui x menos 1. Fica assim. Esse segundo aqui cancela, né? Cancela tudo. Aqui não, cancela só um termo. Tá. E aí fica x mais 3
Aí aqui tem um detalhe, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Por exemplo, eu quero zerar. Observem aqui que eu não consigo zerar o B, porque não tem nenhum termo que aparece aqui do lado do B. E aí, para encontrar o B, a gente vai ter que fazer um outro cálculo. Eu vou juntar as duas maneiras de encontrar as constantes para encontrar essas duas aqui. Que, por exemplo, se eu fizer x igual a 1, eu vou zerar isso aqui. Então, vai ficar 1 mais 3 igual a mais b. E aí, observe, isso aqui vai embora. E conclui já de imediato que o b é 4, né? B é 4. Agora, como é que eu encontro o A? Porque não tem como eu zerar ali o B para encontrar o A. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que usar aquela primeira ideia. Daí, aquela expressão ali vai ficar x mais 3 igual a x menos 1, mais, aí o B, quem é o B? Eu já encontrei, o B é 4, e eu substituo na fórmula. E aí eu tenho que distribuir aqui e resolver, né? Distribuo aqui, ó. E isolo os termos. Aqui já está isolado, né? Mas eu vou fazer assim, só para ficar bem evidente. E aqui o que eu tenho que fazer? Basta igualar os termos do polinômio, né? Aqui o coeficiente é 1, e aqui o coeficiente é A. Então, já de cara, eu já ganho que o A é 1 aqui, né? Ou você pode fazer dessa forma, ou então pode igualar esse termo independente. Ou quando eu pegar isso aqui, eu também aqui eu chego facilmente que o A é 1. Ok? Então, o B foi encontrado do segundo método, né? E o A teve que ser encontrado pelo primeiro método, porque não foi possível zerar o B para que o A fique isolado. Mas ok, encontrei B 4 A 1. Agora é só desmembrar. Aliás, desmembrar não, só integrar. Ou seja, né, a integral que era inicialmente, era o que mesmo? Era x mais 3, x menos 1 ao quadrado. Aí, eu quero constantes em que isso aconteça, né? Encontrei, né? O A é 1 e o B é 4. Agora ficou fácil. Só integrar isso aqui. Aqui você pode até colocar x menos 1 elevado a menos 2, né? Aí essa primeira é simples, né? Porque é simplesmente ln do módulo de x menos 1. Essa segunda aqui, eu vou fazer um truque. Assim, só chamar u, nessa segunda, u de x menos 1. E aí o du vai ser dx. E calcula, né? Vai ficar 4 u a menos 2 du. Aí ela vai ser o quê? U a menos 1, né? Porque é menos 2 mais 1, então é 1 menos 1 sobre menos 1. Aí você já coloca o K aqui geral. E lembrando que U é x menos 1. E aí eu volto para a variável aqui inicial, que vai ficar menos 4, né?
vezes 1 sobre u. Aí 1 sobre u é x menos 1. Tá? Aí fica isso. Ok? Então, esse primeiro caso, quando ela se repete, aí você tem que fazer. Você tem que fazer um pouco diferente do anterior, né? Aqui, isso aqui se repete. Aliás, isso aqui se repete, não. A fatoração é um pouco diferente. Eu não repito x menos 1, x menos 1. Eu tenho que colocar x menos 1, x ao quadrado. Ou se for ao cubo, a uma potência ao quadrado e ao cubo, e assim por diante. Ok? Mas nesse caso aqui, especificamente, tem um outro método também. Vocês podem testar, vou deixar como exercício. Para vocês resolverem essa integral aqui, é mais fácil esse aqui, tá? Só usando a substituição, usem diretamente aqui x menos 1. O igual a x menos 1. E aí fica bem mais fácil. Então, nesses casos aqui, não precisa fazer frações parciais. Eu só estou comentando que está no livro. Mas especificamente nesse caso, ou nesses casos parecidos, não precisa. Ok? Eu vou fechar aqui com mais um exemplo. Quando tem 3, o polinômio ele é fatorado em 3. Então, vocês vão ver que não tem tanta diferença do, do que tem 2, quando ele já está fatorado, né? Que eu vou pegar um que já está fatorado, porque 1 com 3 para fatorar é mais trabalhoso. Eu vou fazer em outra aula. Depende também, né? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Não. Ó, tá vendo? O polinômio do denominador, ele é grau 3. É x vezes x menos 2 vezes x menos 3. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer a mesma coisa, só que agora são 3 constantes. Como é que vai funcionar nesse caso aqui? Vai a sobre x mais b x menos 2 mais c x mais 3. E aqui é a mesma ideia. Eu tenho que pegar essa expressão que está aqui, ó, e multiplicar. Ou então você simplesmente pega e multiplica ela ali, né? Mesma coisa. Então, quando eu fizer isso, aqui do lado esquerdo vai ficar x mais 1. Do lado direito, observa que vai cancelar o x, né? Então, vai ficar a. Para a primeira fração, vai ficar a, x menos 2, x mais 3. Na segunda, vai cancelar o termo do meio, x menos 2. E aí vai ficar b, x, x mais 3. E a última vai cancelar o último, x mais 3. Então vai ficar só x, c, x, x menos 2. Agora imagine o seguinte, ó, essa expressão aqui, se não fosse a segunda técnica, isso aqui daria muito trabalho. Porque você teria que distribuir todos esses fatores aqui, esses 6 fatores, isolar as variáveis e resolver o sistema. Mas fica muito mais fácil esse fazer usando o segundo método. Que é, por exemplo, x igual a... quais são os valores que eu vou colocar para zerar, né? O 0, que zera aqui, o 2 e o menos 3. Então, se o x for 0, vai zerar quem? Vai zerar aqui, ó.
Esse vai zerar. E vai zerar aqui também, porque tem um x aqui. E aí eu vou obter o quê? 0 mais 1 do lado esquerdo. Do lado direito vai ficar A, 0 menos 2, 0 mais 3. E aqui, de imediato, eu obtenho que 1 é igual a... Aqui vai ficar menos 2 vezes 3, vai ficar menos 6. Então, o A é menos 1 sexto. Menos 1 sexto. Para encontrar o B também é fácil, né? Eu vou isolar, chamar de x, o x agora é 2, né? E aí do lado direito eu vou obter 2 mais 1. Agora eu vou zerar quem? Eu vou zerar aqui, ó. E vou zerar aqui. Vai ficar só o do meio. Vai ficar o B vezes 2. 2 mais 3. E aí fica 3 igual a... aqui vai ficar 5 vezes 2, 10, né? Então, o B é 3 sobre 10. E por último, x igual a menos 3. E aí eu vou zerar aqui e vou zerar aqui. Vai ficar só o último. Então, menos 3 mais 1, C, menos 3 menos 2. Aqui do lado esquerdo vou obter menos 2 e do lado direito, menos 5 vezes menos 3 vai dar 15, né? Então, C é menos 2 sobre 15. Então, com essa segunda maneira, fica bem mais fácil. Se vocês fossem distribuir tudo aquilo ali e resolver o sistema, ia dar uma coisa muito grande. Então, encontrei as constantes, agora é integrar. X mais 1, né? Aqui eu vou já colocar direto, né? É A sobre isso, B sobre aquilo. Aí o A menos 1 sexto x mais 3 sobre 10 x menos 2 mais... Aí eu colocar um menos 2 sobre 13 sobre 15 x mais 3 dx. Agora ficou fácil, porque é só separar, ou então colocar o resultado direto, né? Menos 1 sexto, que vai ser ln do módulo de x, mais 3 sobre 10 ln do módulo de x menos 2, menos 2 sobre 15 ln do módulo de x mais 3 mais k. Ok? No geral, vocês entenderam, assim, algumas partes? Porque é muito detalhe, e aí para pegar na primeira aula é complicado. E aí, como eu falei, hoje à tarde eu vou gravar mais uma aula complementando essa daqui, porque é muita coisa. Vou rever. Tá, você quer o primeiro método de achar A e B, né? O primeiro é basicamente resolver o sistema. Eu vou voltar naquele exemplo lá, que eu coloquei, que eu fiz os dois tipos, né? Então a gente começa aqui dessa expressão em azul.
sempre, depois de ter feito aquele cálculo, que é o mesmo sempre, multiplica que faz aquela conta. E aqui você vai simplesmente distribuir, fazer o cálculo. A ideia é distribuir aqui, né? Cadê? Distribuir a x, o 2a, aí bx menos 2b, e você tem que agrupar os termos de... Deixa eu fazer um outro exemplo, não ficar só comentando isso aqui. Por exemplo, imagina você está na situação assim, x menos 8, aí a x, vou colocar uma coisa parecida, né? Assim. E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse polinômio aqui, ó, ele fique parecido com esse aqui. Esse que tem o a e o b, ele tem que ficar parecido com o x menos 8. Parecido como? Distribuindo, né? E reorganizando os termos. Então, aqui eu vou ficar ax menos 3a mais bx mais 3b. E aí, como é que fica parecido? Você reorganiza os termos que tem a variável. Os outros também eu isolo, vou colocar menos 3a, né? Aí eu coloco em evidência aqui o x. Vou colocar um parênteses aqui, eu vou colocar em evidência o 3 aqui, né? Aí vai ficar b menos a. Pronto. E agora esse aqui, esse da direita, ele ficou muito parecido com esse. Esse polinômio é x menos 8 aqui é alguma coisa, x mais alguma coisa. Você tem que deixar ele parecido. Aqui também fica mais fácil porque ele é do primeiro grau, mas depois eu vou fazer outros que você tem que fazer isso e ele é do segundo. E é tudo que, sim, dá para ter mais cálculo, né? E aí, o que você tem que comparar? Comparar os coeficientes. Por exemplo, do x aqui, como ele está sozinho, 1, eu vou colocar um 2 aqui só para mudar também. No lugar vou colocar um 3 aqui. No lugar desse x menos 8, vou colocar 3x. Só para a gente... Por exemplo, qual é o coeficiente do polinômio da esquerda? Do x. É o 3. E aí, qual é o coeficiente do polinômio da direita? É o a mais b. Então, você iguala os coeficientes. A mais b. Então, o que acompanha esse e o que acompanha esse. Você iguala. E aí, o termo independente é aquele que não tem variável. E aí, você iguala os termos independentes que restaram. Que é 3b menos a igual a menos 8. E aí, resolve esse sistema aqui. Ok? Vai ficar... Nesses casos aqui, vai ficar um sistema assim, mas às vezes pode ser um sistema de 3 variáveis. Por exemplo, se eu fizesse esse nosso último exemplo aqui, calculando tudo, daria um sistema 3 por 3. Aqui, ó. Tá vendo? Porque eu tenho 3 variáveis. E aqui daria um sistema de 3 por 3, porque no lado esquerdo, perdão, no lado direito, ficaria um polinômio do segundo grau, aí você tem que fazer o cálculo, né? Mas ficaria um sistema de 3 por 3, resolvendo o sistema, eu encontro o A, B e o C. Mas aqui, nesse caso, fazer isso fica bem mais fácil, né? Do que resolver do primeiro. Da primeira maneira, eu teria que distribuir tudo que está aqui, e aí igualar as constantes e tudo mais. Vocês podem até testar em casa. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu, né? Ok. E, gente, isso aqui é necessário. Todos esses métodos é necessário que vocês treinem. Sem treinamento, no dia, mesmo que a prova seja pesquisada, vocês vão ter dificuldade para fazer. Tem um tempo limitado, né? Mesmo que é um dia e meio para fazer, mas mesmo que a prova seja pesquisada, a não sei que vocês. Mas assim, não vai ser só cálculo integral, né? Porque não fica muito. Como é que é? Previsível e tem programa sem calcular integral, né? Vai ter mais problemas em geral. Mas é necessário que vocês treinem as técnicas, porque só de olhar assim é muito difícil pegar.
Além disso, cada exemplo tem uma situação, ok? E aí, é isso, né? Alguma colocação mais? Novamente, à tarde eu vou fazer uma aula que complementa essa daqui, e aí na semana que vem eu vou começar falando de volume, que é uma das aplicações que a gente vai ver, ok? Então é necessário que vocês treinem os exercícios. Vocês podem fazer os das sessões, tanto do livro do Guidoris, quanto os da apostila. Sim, é a mesma coisa. Os da apostila eu já peguei do Guidorize e uns do Sturt. Vocês podem treinar com os da apostila tranquilamente. No caso aqui, ó, tá vendo dessa processos espaciais, né? Eu coloquei até alguns diferentes. Vocês podem entender os que já estão feitos aqui. E aqui tem muitos, ó. São 19 da aula de hoje. E eu vou fazer alguns à tarde também e outros casos, que é os casos que tem um aqui. Mas vocês podem tentar só os da apostila, que já é o suficiente já. Alguns deles estão no Guidoriz, aí vocês olhem a resposta no Guidoriz. Ok? É a mesma coisa, porque eu peguei do Guidoriz. Então, se você estiver fazendo o livro, também você vai estar fazendo os da apostila. Porque eu só fiz copiar e colar. Os que eu achava assim. Só que o da apostila tem menos, né? O livro tem mais. Você pode fazer do livro também. Por isso que eu sempre marco a página, para caso quem prefere estudar pelo livro, enfim, estudar pelo livro. É isso, né? Qualquer coisa vocês mandam um e-mail, WhatsApp. Aí à tarde eu vou gravar uma outra aula que complementa essa daqui. E é necessário que vocês assistam também, viu? É isso. Até a próxima. E tchau. Como é que é? Bom fim de semana para vocês.